Olá pessoal, tudo bem? No vídeo anterior a gente estava na praia da Pompeia, em Santos, e agora a gente vai ver como é a praia do Gonzaga, que é a mais badalada da cidade. Então, para passar aqui da Pompeia para o Gonzaga, é só atravessar a pontinha aqui sobre o canal. Então esse aqui é o canal 2, que faz a divisa da Pompeia com a praia do Gonzaga. Tem outra ponte que fica lá mais próximo um pouco do mar. Então atravessamos aqui. Então essa aqui é a praia do Gonzaga, que fica entre os canais 2 e 3. É a praia mais badalada de Santos, a mais movimentada. Aqui nas margens do canal tem uma concentração de quiosques. E vamos conferir então como é a praia do Gonzaga. Então aqui os quiosques, né, no canal 2. Aqui tem um parquinho infantil. Aqui uma tenda de eventos. Então eu tô gravando esse vídeo em janeiro, então acredito que esteja tendo bastante eventos aqui na praia. Aqui tem uma quadra de areia. Então vamos dar um pulo até o mar lá para a gente conferir a praia do Gonzaga. E depois a gente vai percorrer um pouco da orla também. Tem várias atrações aqui da praia, na orla da praia do Gonzaga. É um dos pontos, né, mais importantes aqui da orla de Santos. E a faixa de areia aqui é gigantesca. Uma faixa de areia bem larga. Então cabe muita gente na praia aqui. Então eu tô gravando aqui em janeiro, é um dia de semana. Então é alta temporada. Tem até que uma quantidade considerável aqui de pessoas na praia. Mas claro que de final de semana, em feriados tipo Réveillon, Carnaval, vai ter muito mais gente. Mas tem aqui um bom número de banhistas, muitas barracas para atender os banhistas. As barracas, elas oferecem guarda-sol e cadeira. E se você consumir nela, né, as bebidas e os petiscos, geralmente eles não cobram pelo uso das cadeiras e do guarda-sol. Então tem uma infraestrutura muito boa. E vamos chegar aqui mais perto do mar pra gente ver aqui como é que tá a praia do Gonzaga. Curta aí o passeio. Então o mar aqui, como em toda a orla de Santos, as ondas são bem fraquinhas aqui na parte mais rasa. Então dá para entrar tranquilo, né? As pessoas que não sabem nadar, as crianças podem brincar aqui tranquilamente. E mais profundo, as ondas começam a quebrar mais fortes. Aqui na orla de Santos, lá na praia de José Menino, que fica aqui à direita, o mar geralmente é mais forte. Então as ondas mais fortes e melhores para surf ficam lá. E conforme a gente vai aqui para a esquerda, em direção à ponta da praia, a tendência o mar é ir ficando mais calmo. E a questão da faixa de areia aqui ser escura, ela é escura naturalmente. Então é uma característica aqui das praias da Baixada Santista. Não é poluição, não é sujeira. A faixa de areia naturalmente é escura. Agora é claro que tem a questão da balneabilidade também. Então frequentemente as praias aqui de Santos estão impróprias para banho. Então tem dia que está própria, tem dia que está imprópria, tem que conferir no site da CETESB. E também tem as bandeirinhas que eles colocam geralmente ao lado dos postos salva-vidas. E a praia do Gonzaga, ela geograficamente fica no centro da orla de Santos. Então Gonzaga é o bairro mais badalado, é a área mais nobre de Santos, com o metro quadrado mais caro. E é uma praia que tem uma excelente infraestrutura. O bairro também tem uma excelente infraestrutura, tem vida noturna, muitos bares, restaurantes. E é um centro comercial também da cidade. Não é o bairro centro de Santos, né? O bairro centro fica do outro lado da ilha. Santos fica em uma ilha, que é a ilha de São Vicente, onde ficam as cidades de Santos e São Vicente. E o centro de Santos, que é o centro histórico, fica no lado oposto ao mar. Fica no lado do estuário, perto da região portuária. Já a praia aqui na orla, o bairro com a melhor infraestrutura de comércio e serviços é justamente aqui, o bairro do Gonzaga. E não sei se está dando para ver aqui o prédio torto aqui na orla de Santos.
Então Santos tem esse detalhe curioso, com vários prédios tortos na orla. Antigamente eram bem mais. Eu lembro quando eu era criança, eu vinha bastante para Santos, tinha muitos, mas muitos prédios tortos na orla. Pelo que eu sei, é uma questão do solo da cidade mesmo, né? Na época os prédios, a fundação, né, não foi feita apropriadamente para o tipo de solo que existe aqui na região, e muitos prédios foram ficando inclinados. Vários desses prédios, né, se desvalorizaram bastante, porque ninguém queria comprar um prédio torto, e o piso dos apartamentos também ficavam tortos, né? Então era uma questão difícil. Mas nas últimas décadas muitos prédios foram corrigindo isso, né, com trabalho de engenharia. Eu não sei muito bem ao certo como é que foi feito, mas a maior parte dos prédios já corrigiram esse problema, e depois eles se valorizaram muito. Lógico que teve um grande custo, né, para fazer essa correção, mas depois de corrigido, esses apartamentos desses prédios, né, tiveram uma grande valorização. E vamos dar um pulo lá na orla para a gente ver o jardim da praia aqui na altura do bairro do Gonzaga. E voltando aqui para a orla, eu tô impressionado aqui com a extensão da faixa de areia. É muito grande, uma faixa de areia muito, mas muito larga mesmo. E as praias aqui em Santos, e também na Baixada Santista em geral, tem essa característica da faixa de areia ser bem dura. Então ela é excelente para caminhadas, para prática de esportes. Então para isso é excelente. Tem gente que acha que a praia fica mais bonita com a faixa de areia mais clara, mais branquinha. Eu também acho, fica bem mais bonita. Mas quando a areia é mais branquinha, geralmente ela é mais fina, mais fofa, e fica mais difícil de caminhar e de praticar esportes. Então a faixa de areia melhor, né, para prática de esportes é essa mais escura e dura. Ó, aqui tem um prédio bem imponente aqui, de frente para o mar. E eu acho que deve ter pelo menos uns 30 andares. Se não chegar nos 30, deve chegar perto. E ao lado vários prédios menores, baixinhos, mais antigos, bem característicos aqui de Santos. E aqui tem uma grande concentração aqui de quadras aqui para o pessoal jogar, acredito que futevôlei, vôlei de praia, beach tênis. Chegamos aqui no jardim, e toda a orla de Santos aqui tem duchas para os banhistas, também tem sanitários. Aqui tem uma escultura aqui de um leão. E vamos chegar ali no posto salva-vidas, que se eu não me engano é o posto 3. Então estamos aqui no posto 3, e aqui nos postos salva-vidas sempre tem sanitários para os banhistas. E aqui, ó, no posto 3 funciona a primeira escola pública de surf adaptado do Brasil. Então, equipamento público aqui bem legal. E na maioria aqui dos postos salva-vidas da orla de Santos funciona ou uma atração cultural ou algum equipamento esportivo. E a gente está aqui na Avenida Beira-Mar, então pertinho da principal esquina de Santos, que é aqui da Avenida Beira-Mar com a Avenida Ana Costa. Já já a gente chega lá. O jardim aqui da praia, a orla, o jardim da orla é um pouco mais estreito, e tem que tomar bastante cuidado aqui com as bicicletas para atravessar, que algumas passam bem rápido. E a gente tá aqui então na que é talvez a principal esquina de Santos, que é da Avenida Beira-Mar com a Ana Costa. Então a gente tá aqui na orla, né? Essa aqui é a Avenida Beira-Mar, e aqui a Ana Costa ela segue em direção lá até a região do centro histórico de Santos, mais ou menos. E aqui fica a Fonte 9 de Julho e a Praça das Bandeiras. E aqui ao lado fica um antigo bondinho que era usado aqui no começo do século XX em Santos. E aqui é uma região bem histórica. A Avenida Ana Costa, ela tem palmeiras imperiais. Deixa eu mostrar aqui. Então essas palmeiras ao longo da avenida são imperiais. E aqui é um ponto crucial onde a elite cafeeira no início do século XX vinha curtir praia. Então tanto a elite que morava aqui em Santos, né, que Santos era uma cidade rica por conta do porto, da onde era exportado o café, como a elite que descia também de São Paulo. Então no início do século XX, por volta das primeiras décadas, né, dos anos 1900,
a elite descia de trem, né, descia a Serra do Mar de trem, chegava em Santos na altura do porto, e eles vinham então lá da região portuária até aqui a praia de bombinho, igual esse aqui. E toda a orla de Santos aqui era repleta de palacetes, né, de casas lindas e palacetes que eram ocupados aqui pela elite cafeeira. A elite cafeeira que vivia em Santos veio morar aqui na orla, isso no início do século XX. E nessa região aqui onde a gente está, ficavam vários hotéis que estavam entre os mais luxuosos do Brasil. Então eram hotéis com cassino, hotéis onde eram realizados bailes de gala. Então era um ponto aqui de convívio, de lazer, de veraneio, bastante frequentado pela elite da época. Atualmente são pouquíssimos os palacetes que ainda existem aqui. Ali ó, quase um acidente ali de um pedestre sendo atropelado por bicicletas, então tem que ficar bem esperto para atravessar a ciclovia. Então, como eu estava falando, são poucos os palacetes que sobraram aqui na orla, porque praticamente todos foram demolidos para dar lugar a prédios. Depois, no próximo vídeo, que é da Praia do Boqueirão, a gente vai ver um palacete ainda que está lá. E aqui ficam alguns hotéis que são históricos. O mais histórico dele é esse aqui, que está bem na nossa frente, aqui na esquina, que é o Atlântico Hotel, que é o único remanescente desse período aí do início do século XX. Esse hotel tem mais de 100 anos, ele precisa aí de uma revitalização. Então hoje em dia ele é um hotel que já está cansado, né? Mas é o único remanescente que ainda está ativo, né? Dessa época aqui de ouro aqui do turismo em Santos. Coisa aí de 100 anos atrás ou mais. Ali, não sei se está dando para ver aqui no vídeo, bem nessa altura aqui, é uma construção rosa. Ali ficava o Avenida Palace Hotel, que também é daquela época, mas já faz aí uns 5, 7 anos que ele está fechado. E aqui também, nessa esquina, esse prédio aqui, ó, não o primeiro de frente para o mar, mas o segundo é o Parque Balneário Hotel, que é um dos principais hotéis aqui de Santos. Eu estou hospedado nele, tem vídeo aqui do hotel também, então se você quiser, confira. E é um dos principais hotéis de Santos. Ele tem uma infraestrutura legal e ele está simplesmente no melhor lugar para ficar hospedado em Santos. Aqui, nesse trecho da Praia do Gonzaga, né, pertinho aqui da beira-mar. E aqui, na Avenida Ana Costa, é a região principal de comércio aqui e serviços da Praia do Gonzaga. Então aqui andando uns 2, 3 quarteirões bairro adentro, tem uma grande quantidade de comércio, bares, restaurantes, lojas, vida noturna. Então uma localização sensacional. E o bairro do Gonzaga é o que tem a melhor infraestrutura de hotéis e pousadas em Santos. Então tem uma quantidade bem grande. Tem esses que eu mencionei aqui na orla. Também tem um Ibis um pouquinho mais para frente aqui, praticamente de frente para a praia também. Mas aqui no interior do bairro, nessa região aqui da Ana Costa, tem uma quantidade grande de hotéis aí de vários perfis, principalmente de perfil executivo, Novotel, Ibis, tem pousadinhas econômicas, tem flats também, tem o Bourbon, também um hotel que tem uma infraestrutura de lazer e também uma localização muito boa aqui no interior do bairro do Gonzaga. E um diferencial tanto aqui do Parque Balneário quanto do Bourbon é que eles ficam em anexo a shoppings, o que facilita bastante a alimentação, tem a comodidade também de lojas. Então pela própria recepção aqui do Parque Balneário, a gente consegue acessar o shopping que fica em anexo. E se você quer dar uma olhada na nossa lista de hotéis e pousadas aqui na Praia do Gonzaga, você pode ver lá no blog. Tem lá o artigo sobre a Praia do Gonzaga e a gente fez uma seleção dos principais hotéis e pousadas aqui no bairro. E um detalhe aqui dessa área é que o policiamento está bem grande aqui, ó. Tem tanto uma base aqui móvel da Guarda Civil e do outro lado uma da Polícia Militar. Vários guardas civis também fazendo patrulha de bicicleta. Vamos continuar caminhando aqui então pelo Jardim da Orla. A gente vai em direção ao posto 4 ali do Corpo de Bombeiros, ainda aqui na Praia do Gonzaga. Ó, aqui na Praia do Gonzaga fica a tenda 2 do Santos Verão 2025. Então se você estiver vindo para Santos
num período de verão, de alta temporada. Fica atento aí às programações. E a gente tá chegando aqui no posto 4 do Corpo de Bombeiros. E logo depois fica o canal 3, que é o fim da praia do Gonzaga. E do outro lado do canal fica a praia do Boqueirão. Então aqui, ó, no posto 4, como sempre, tem duchas para os banhistas, sanitários. Aqui ao lado fica a tenda do grupo Tribuna, né, de eventos do verão. E não sei se tá dando para ver aqui, no meio tem um navio cargueiro gigantesco que tá saindo aqui de Santos, indo em direção pro alto mar. E aqui no posto 4 fica o Cine Arte, que exibe aqui filmes alternativos aí que estão fora aí do circuito principal de cinema. E a sala aqui foi batizada em homenagem ao Rubens Evaldo Filho. E a gente está aqui então no canal 3, e aqui fica um Ibis. Esse prédio aqui rosa é uma unidade Ibis, e esse prédio branco aqui da frente antigamente era um Mercury. Hoje eu não sei se está funcionando como hotel ou apart hotel, ou se ficou apartamentos privados mesmo, mas antigamente era um Mercury. Então a gente vai finalizando aqui a praia do Gonzaga. E também tem muitos imóveis para alugar aqui, apartamentos, estúdios, flats, hospedagens tipo Airbnb aqui no Gonzaga. Olha, enquanto eu tô gravando aqui, eu vi mais um prédio torto aqui na Orla de Santos. Não sei se tá dando para ver aqui no vídeo, mas esse prédio aqui do meio do vídeo tá inclinado. E aqui ao lado, ó, um prédio bem antigo, deve ser um dos mais antigos aqui da Orla. Então, se você quer pesquisar aí um imóvel para temporada, ou os hotéis e pousadas, dá para você fazer isso tanto pelo artigo lá no blog destinopraia.com.br, e também aqui na descrição do vídeo eu vou deixar os links. Então um abraço e até o próximo vídeo, que vai ser do outro lado aqui do canal, que é a praia do Boqueirão, que também é uma das principais aqui de Santos.